Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada uma de vocês, inundando todos os corações. Hoje a gente vai refletir sobre um assunto muito importante, que é o sentimento de inferioridade. Lá no Salmo 8, nos versículos 5 e 6, a Bíblia diz assim: Fizeste-o, se referindo ao homem, tá? Fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Então Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e nos ama tanto que envia anjos para nos guardar e proteger, envia o Espírito Santo para nos dirigir e a sua palavra para nos ensinar que somos o sal da terra, a luz do mundo, e indivíduos que, se nos colocarmos debaixo do seu senhorio e crermos em seu Filho como Salvador e Senhor das nossas vidas, passaremos a eternidade com ele, em mansões celestiais, sendo por ele coroados de glória e honra. Sentimento de inferioridade é acreditar que os outros são melhores do que nós. É acreditar que Deus foi melhor para uns do que para outros. Então nós temos que olhar para dentro de nós e pensarmos sobre isso. Porque às vezes o sentimento de inferioridade nos paralisa e não permite que a nossa vida caminhe. Há três termos psicológicos para nós entendermos melhor o sentimento de inferioridade: é o autoconceito, a autoimagem e a autoestima. O autoconceito e a autoimagem referem-se à ideia que fazemos de nós mesmos e incluem os pensamentos, as atitudes e sentimentos que temos a respeito de nós. A autoestima, no entanto, refere-se à avaliação que uma pessoa faz do seu valor, da sua competência e do seu significado. Os efeitos desse sentimento de inferioridade, de baixa autoestima, são diversos e são muito prejudiciais para a qualidade da vida da pessoa e da sua saúde emocional. Às vezes, nós paralisamos a nossa vida, nós não conseguimos realmente crescer por causa de complexos, de sentimentos de inferioridade. Esse sentimento de inferioridade, esses conceitos, né, de autoestima, autoimagem, eles foram criados na infância por alguma questão da tua vida. Seus pais, seus professores, seus parentes, pessoas que você considerava, que você amava, às vezes sem perceber, imprimir em você esse sentimento de inferioridade, às vezes fazendo comparações desfavoráveis entre irmãos, ou palavras hostis como você é burro, ai, você é preguiçoso. Aquilo marca a tua alma de uma forma como se fosse um rótulo. Então a criança passa a assumir esse papel e a autoestima, que é formada nesses primeiros anos de vida, fica muito prejudicada por encontrar acolhimento no coração da pessoa. Então, no caso da criança, né? E assim, há coisas na nossa vida que nós temos que olhar para dentro de nós e jogarmos fora, porque se ela nos prejudica, elas não vêm de Deus. Lá em Provérbios 23, versículo 7, a Bíblia diz que como imaginar na sua alma, assim é. Ou seja, se nos enxergarmos com todas essas dificuldades e problemas, assim seremos. Se a gente se vê pequenininho, a gente vai ficar pequenininho pro resto da vida. Tem um homem que diz assim, eu não sei se ele é psicólogo, mas enfim, o nome dele é Bruce Nahomori. Eu não sei como é que fala isso, mas enfim. Ele diz assim: a visão bíblica do homem reconhece nossos pecados e falhas, mas não menospreza nosso profundo significado como criaturas do Deus vivo. Por termos sido criados à imagem de Deus, possuímos grande valor, grande significado e mérito. Somos amados por Deus e merecemos o amor de nós mesmos e dos outros. Então, se sentir inferior
Veja bem, se sentir inferior é bem diferente de sermos humildes. Jesus era humilde, nos ensina a sermos, mas em nenhum momento se sentiu inferior a ninguém, mesmo sendo de origem pobre e tendo sido rejeitado pela sociedade da época. A pessoa humilde aceita suas imperfeições, pecados e falhas, mas também reconhece seus dons, talentos, habilidades e realizações concedidas por Deus. A humildade não representa autonegação ou rejeição das virtudes que temos e que nos foram dadas por Deus, mas envolve uma dependência agradecida do Senhor e uma avaliação realista dos nossos pontos fortes e fracos, porque todos nós temos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Amor próprio não representa autoadoração, e sim nos vermos como criaturas dignas, valorizadas e amadas por Deus, membros valorizados do corpo de Cristo e, portanto, portadores da imagem e semelhança do Criador. Aquele que tem sentimento de inferioridade está contrariando o segundo mandamento de Jesus, que nos manda amarmos ao próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amamos por causa de um sentimento de inferioridade, por causa de uma baixa autoestima, como vamos amar alguém? Quem não se ama não tem base para reconhecer o que é amor, que é o amor. Quem tem sentimento de inferioridade, de menos-valia, muitas vezes se torna até egoísta, crendo que o mundo gira em torno de si. Nós temos na Bíblia alguns homens que tinham um sentimento de inferioridade. Gideão não se sentia capaz de livrar Israel das mãos dos medianitas, pois dizia que era o mais pobre em Manassés e ele era o menor da casa do seu pai. Mas confiou em Deus e o Espírito do Senhor o revestiu e ele teve vitória, apenas com 300 homens contra um exército adversário numeroso. Jefté foi um outro homem de Deus, um juiz em Israel, que era filho de uma prostituta e seus irmãos o rejeitaram para que não tivesse parte na herança. E por ter se colocado nas mãos de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele venceu os amonitas. Essa história está contada lá em Juízes 11. Mas o homem de Deus que eu mais quero dar ênfase é Moisés, o maior líder do Antigo Testamento. Ai, Moisés, ele não acreditava em si mesmo. Ele com certeza era muito inseguro, porque era filho de hebreus que eram escravos, naquela época, escravos do Egito. E foi adotado e educado pela filha de Faraó. Então ele foi criado no palácio do Faraó, do rei do Egito, numa época que o Egito dominava o mundo, mas ele sabia que era filho de escravo e não se sentia pertencendo a nenhum dos povos. Então ele teve um grande problema de identidade, gerando uma grande insegurança, um grande sentimento de inferioridade. Quando Deus o chama lá no Monte Horebe, essa história é contada no livro de Êxodo, capítulo 3, Moisés dá várias desculpas para não aceitar o chamado. Diz que era homem de língua pesada e que não saberia falar, pois não era eloquente e que ninguém acreditaria nele. Moisés se sentia incapaz com uma série de sentimentos de inferioridade, mostrando-se ser um homem inseguro. Mas para cada desculpa, Deus apresentava um argumento, contra-argumentava, dizendo que iria suprir todas as deficiências e dificuldades de Moisés. Deus teve muita paciência com Moisés, pois Deus via adiante, via a obra pronta, via o quanto ele podia usar aquele homem para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Enquanto Moisés olhava para baixo, como muitas vezes nós fazemos, Deus via o futuro. Moisés só o passado e a situação que lhe cercava. Moisés olhava para si, para as suas dificuldades pessoais. Deus não, Deus via o que faria através dele. Deus olha para cada um de nós, para cada uma de nós e vê o que pode fazer através de nós.
O Senhor teve muita paciência com Moisés. Talvez por isso tenha ensinado o seu servo a ser o homem mais manso e paciente de todos os tempos. Ah, meus queridos e minhas queridas, não limite o poder de Deus por causa de insegurança e incredulidade. Tenha fé que Deus tudo pode e Ele quer lhe transformar de glória em glória, para o seu louvor e glória, e para lhe usar na sua obra como vaso de honra. Em Efésios 1, versículo 3 a 5, o apóstolo Paulo diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele segundo a sua vontade. Então, antes que meus pais possam ou não ter me rejeitado, antes de eu ter passado por muitas situações desfavoráveis, situações sociais, situações emocionais, familiares, antes de qualquer dessas coisas, Deus já me havia escolhido, já havia escolhido você. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, temos que honrar essa criação. Temos que depender de Deus, pois nele podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Creia no grande amor de Deus e pare de se depreciar e de se julgar segundo os padrões do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos das regiões celestes. Temos que acreditar nisso. Temos que acreditar na palavra de Deus. Esqueça o que foi negativamente impresso no seu coração como um código de barra, como um rótulo. Esqueça dos fracassos, esqueça dos seus erros do passado, esqueça da sua origem, não se fixe em suas heranças maternas ou paternas ou sociais, ou no que você é, e pense naquilo que você pode ser e se tornar nas mãos de Deus, buscando a herança que vem de Jesus, pois nós temos a mente de Cristo. Vamos nos colocar nas mãos de Deus e vamos ver pelos olhos da fé o que Deus pode realizar através de nós. Ele quer nos usar como instrumento em suas mãos, como fez com Moisés, com Gideão e com Jefté, como fez com Jeremias, com Pedro e com tantos outros. Há uma parte da Bíblia que é uma das que eu mais amo. Eu amo essa palavra, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 26 a 29. Paulo diz assim: ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muito os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então, essa passagem nos mostra que não importa quem você foi, qual é a sua origem, que Deus quer te usar, porque Ele não está interessado nos nobres de nascimento, nos intelectuais, nos gênios. Não, Ele está interessado em usar você como você é. Em Jeremias 29, 11, o profeta diz assim, Deus, através do profeta, diz assim: bem sei os planos que tenho projetado para vós, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ai, como é lindo o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele acredita em você, Ele acredita em mim, e Ele quer confiar a sua obra redentora a cada um de nós. Não temas, creia somente. Creia somente e se deixe usar por Deus, para que a honra e a glória seja dele, mas seja um instrumento, seja um vaso usado por Deus, um vaso de barro, sem valor em si mesmo, porque ele quer
usar você para a sua honra e glória. E joguemos no lixo todo e qualquer sentimento de inferioridade, porque Deus te escolheu para toda boa obra. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Deus levante o seu rosto e nos dê a paz. No nome bendito do Senhor Jesus. Amém e amém.